Olá, seja bem-vindo. Este é o tópico de número 2 do curso de Algoritmos e Estruturas de Dados. Sou o professor Daniel Guerreiro e Silva, do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade de Brasília. Vamos falar nesse tópico sobre listas ligadas e também um pouquinho sobre complexidade computacional. Bem, então esse é o nosso roteiro. Vamos falar primeiro sobre listas ligadas, listas singularmente ligadas, e aí passando um pouco sobre rememorando os conceitos de ponteiros e de alocação dinâmica de memória. Depois, ainda nesse tópico, a gente faz uma pausa e entra na questão dos conceitos básicos de análise de complexidade de algoritmos, para termos ferramentas aí a fim de avaliar e descrever o custo computacional em termos de tempo de execução das operações e dos algoritmos envolvendo as listas ligadas e estruturas de dados que veremos em tópicos posteriores. E aí a gente fecha o tópico falando sobre listas duplamente ligadas, que é uma implementação melhorada que traz aí já alguns benefícios em termos de custo computacional, justamente em cima da implementação simplificada aí das listas singularmente ligadas. Bem, para esse tópico, recomendo a vocês que estudem pelo livro-texto do curso, em especial os capítulos 2 e capítulo 3. Aí está indicado para vocês, né? No capítulo 2, ele pode ser estudado em todo o seu conteúdo, ele vai falar sobre análise de complexidade computacional. E no capítulo 3, que fala sobre listas encadeadas, listas ligadas, estuda em especial as seções 3.1, 3.2 e 3.7 até 3.9. Recomendo também que vocês usem bastante o Visualgo, esse link que eu deixo aí para vocês no slide, né, o visualgo.net, que é um site muito legal com visualizações de algoritmos, claro, não só algoritmos de estruturas de dados, mas outros tipos de algoritmos em computação são abordados lá. Então esse site é uma ferramenta muito legal para se estudar. E por fim, como uma leitura complementar, caso algum dos conceitos não sejam tão claros de se entender, aí seja pelo livro-texto do Drozdek ou pelos slides aqui, pelos vídeos, recomendo sempre recorrerem ao livro do Cormen, em especial as seções 10.2 e 10.3. Então vamos começar a falar e seguir o nosso roteiro neste tópico, falando sobre listas ligadas. Bem, lista ligada vai ser o primeiro exemplo de estrutura de dados de natureza dinâmica que a gente vai trabalhar nesse curso. Isso é um assunto fundamental porque justamente a gente em programação está o tempo todo mexendo com conjuntos de dados, manipulando informações. E essas informações justamente elas podem mudar com o tempo, mudar ao longo da operação do nosso programa, do nosso sistema, ao longo da execução do sistema de software que está lidando com aquelas informações. Você pode ter que crescer o tamanho das informações, reduzir a quantidade de informação, alterar determinado elemento daquele dado e por aí vai. A gente pode, então, atribuir, começar a pensar na modelagem desses dados como sendo justamente um objeto. Já estamos acostumados com esse conceito já do tópico anterior de programação orientada a objetos. E esse objeto, naturalmente, tem atributos. E aí, em cima desses atributos, a gente vai trabalhar e modelar, especificar os dados que a gente quer guardar e trabalhar, né, no nosso sistema de software. A gente pode daí, em geral, a gente sempre tem um atributo que vai ser a chave de identificação daquele dado, daquela informação, no sentido de que
vai ser uma informação única e que vai justamente identificar aquele objeto de informação. E claro, você pode associar ao objeto, além da chave de identificação, aquela informação unívoca, informações satélite, o que a gente chama aqui de dados satélite. E aí, bem, dependendo do algoritmo, do problema que a gente vai trabalhar e vai modelar dentro do sistema, do aplicativo, a gente vai ter que realizar operações nesses dados, nesses conjuntos de objetos. E essas operações, claro, elas podem ser variadas. Nem sempre vamos realizar as mesmas operações, o mesmo rol de operações, dependendo da aplicação e do problema. Aí vocês estão vendo uma lista de exemplos das operações mais as operações mais comuns de se recorrer, de se utilizar dentro da manipulação de estruturas de dados. Busca, inserção, remover, ou seja, inserir ou remover uma informação, buscar por uma determinada informação com base na sua chave de identificação ou com base no valor de algum dado satélite daquela informação. Se essa informação tem caráter numérico, você pode realizar operações matemáticas, como por exemplo estão aí vendo operações de mínimo e máximo, assim como, né, se essa informação seja um caráter numérico ou um caráter de relação, tem uma relação de ordem entre os objetos, você pode definir relações de sucessor, antecessor, hierarquia entre os dados com os quais você está trabalhando. Então, esses são exemplos de operações que a gente pode precisar usar durante a manipulação da estrutura de dados, pode precisar implementar em algoritmos que vão trabalhar com esses dados. Bem, e aí tem um ponto importante que é você guarda as informações dentro dessa estrutura de dados, esse conjunto dinâmico, e aí dependendo de como essas operações e dependendo de quais operações você vai executar e do tempo que elas demoram para executar, você pode organizar esses dados em memória de uma maneira mais adequada, de uma maneira mais inteligente, para que essas operações demorem menos tempo, para que elas sejam mais eficientes. Então, esse é o contexto, esse é o mote, essa é a motivação para se estudar estruturas de dados e algoritmos para estruturas de dados. A gente entender que dependendo do problema e dependendo das operações que eu tenho que realizar em cima das informações para resolver aquele problema, você tem que escolher com critério a forma de organizar, de guardar aquelas informações dentro da memória do seu programa. E é por isso aí, né, que a gente tem esse rol de estruturas de dados exibidos aí para vocês, como listas, pilhas, filas, árvores, grafos, dicionários, outras estruturas também, mas aí eu deixei listado, claro, as estruturas que nós vamos ver ao longo desse curso. Bem, vale lembrar aqui, né, retomar de que vocês já estudaram algum tipo de estrutura de dados anteriormente, no curso de computação para engenharia, vocês estudaram os arrays, ou também, né, conhecidos como as matrizes e vetores, né, então aqui, né, eu vou colocar o sinônimo aqui para vocês se recordarem, caso tenham usado a terminologia de array. São estruturas, são, digamos assim, as primeiras estruturas de dados que a gente estuda quando começa a aprender a programar, mas elas têm desvantagens, são estruturas de dados limitadas, principalmente por esses dois aspectos que vocês podem ver aí. O tamanho tem que ser conhecido no momento de compilação. Você, claro, você declara seu array
e naquele momento você já tem que indicar qual é o tamanho do espaço, o número de elementos que você quer guardar dentro daquele array. Ok, a gente já tem novos padrões da linguagem em C++, por exemplo, que já permitem você fazer uma declaração parametrizada, determinar o tamanho do array, declarar um determinado array parametrizado pelo tamanho de alguma outra variável e tudo mais. Mas isso ainda assim, né, tem uma questão de desempenho pior do que se a gente trabalhar com estruturas de dados que são explicitamente desenhadas para poder ter um crescimento de armazenamento em memória dinâmico. Além disso, né, esse aqui é o ponto 1, né, a desvantagem 1, que nem é, né, digamos assim, hoje em dia os padrões C++11 e C++17 já até contornam essa questão, né, de que você pode declarar um array com tamanho parametrizado pela sua variável, mas o outro problema é esse daqui, no item 2 aqui, de que o armazenamento em memória é feito de forma contígua. E por que isso é um problema? Imaginem o seguinte, imaginem que eu tenho aqui um trecho da memória do meu programa e que eu declaro, por exemplo, pulei aqui, e que eu declaro, por exemplo, um array int v tamanho 4. Então, na memória, vamos supor que eu tenho as posições aqui do array v de 0, v de 1, v de 2, v de 3. Ok? Muito bem. Aí você queira fazer alguma, né, por exemplo, você guardou em v de 0 o valor 23, guardou em v de 1 o valor 28. Então aqui, vou colocar em outra cor, você tem o valor 23 na memória, o valor 28 na memória, e aqui temos valores desconhecidos nas posições 2 e 3. Muito bem. Imagine que aí você precisa no seu programa manter esse array aqui com os valores ordenados. Então, por alguma razão, o seu algoritmo que está implementando aí, né, esse programa está resolvendo um problema que ele tem que manter esse vetor v ordenado. E aí, você quer inserir o valor aqui no seu array 25. Pois é, como é que eu tenho que fazer para inserir o valor 25 de forma ordenada? Reparem que eu tenho que deslocar os valores, né? No caso aqui, eu tenho que pegar e fazer a cópia do 28 para a posição 2, e só após essa cópia ser feita é que eu posso atribuir o valor 25 para a posição v de 1, de tal maneira que eu fique, né, com o valor atualizado. Então aqui passaria, vamos marcar em vermelho aqui, passaria a ter o valor 28, e aqui finalmente você teria o valor 25 e cancelamos o valor 28. Então veja que aqui, né, vou colocar em preto, você teve, né, para fazer a inserção, porque como justamente os espaços,
né, as posições de memória são alocadas no array de forma contígua, os espaços ocupados, se você quer inserir um elemento entre esses, né, valores que já estão guardados na memória, você tem que fazer um processo de cópia, né, deslocamento desses valores para as posições seguintes. Então, veja que, né, no caso aqui, né, qual é o problema? Né, que inserir implica, voltamos aqui, inserir implica em cópias, operações de cópia entre os elementos aqui do array. Você tem que deslocar os elementos para fazer a inserção de um novo valor na posição V de 1. Isso pode parecer bobagem quando a gente vê um exemplo como esse, só com 4 elementos, mas pense no seguinte cenário agora. Um array, deixa eu corrigir aqui, um array com 10 milhões de registros e que deve ser mantido ordenado. E aí você quer inserir um elemento no meio desse array. E aí, né? Como fazer algo assim, né? Pense que se você vai inserir, por exemplo, um elemento no meio desse array, sei lá perto no registro, na posição 5 milhões, para inserir um elemento nessa posição 5 milhões, se ela já está, né, com outros elementos colocados ali, eu vou ter que copiar os outros 5 milhões valores, registros que devem vir depois dele, uma posição a seguir. Simplesmente porque eu só quero inserir um elemento no meio do meu array de 10 milhões de registros. Então veja como pode ficar muito caro fazer a manutenção de um array com essa quantidade de registros, um array que tem que se manter ordenado e que você quer, né, durante a execução do programa, inserir novos valores dentro dele. Simplesmente fazer uma operação de inserção vai implicar numa cópia proporcional, digamos assim, ao tamanho, a metade do tamanho, em média, do array. Você vai ter que fazer, né, como eu falei, se você quer inserir um registro na posição 5 milhões, você vai ter que copiar os 5 milhões de registros que vêm depois dessa posição, uma casa na memória, um endereço de memória abaixo. Ou seja, 5 milhões de operações de cópias para fazer uma inserção só de elemento. Então, pode ficar justamente muito ineficiente, muito custoso e caro fazer operações como essa numa estrutura de dados implementada por meio de um array, por meio de um vetor. Então esse é um exemplo de complicação que a gente pode ter se a gente vai trabalhar exclusivamente, se a gente vai tentar resolver todos os nossos problemas de algoritmos usando exclusivamente arrays, matrizes e vetores. É aí que entra então a ideia, né, das estruturas de dados. Vamos ver várias delas e nesse tópico em especial vamos ver uma primeira estrutura de dados linear, muito semelhante então a um array, e que vai particularmente endereçar essa questão que a gente acabou de ver, né? Se eu quero, por exemplo, fazer inserções no meu
no meu arranjo de dados com um custo computacional menor. Vamos parar esse vídeo por aqui e aí no vídeo seguinte a gente continua então falando especificamente agora dos detalhes da lista ligada, da estrutura de dados de lista ligada e como fazer a sua implementação em um algoritmo, em um programa de computador. Até já, então.